Bom dia a todos e todas. Então, vamos lá, né? Acho que a gente tem bastante coisa aqui para conversar nessa manhã a respeito do ecossistema de doenças raras. Eu queria só fazer uma correção na apresentação para o Conselho Federal de Medicina depois não brigar comigo, tá? Eu não sou médico, tá? Sou professor da Universidade de Brasília, mas eu sou biólogo de formação. Mas vamos lá, gente. Enfim, é um prazer. Estava comentando com Clementina e as pessoas aí nos bastidores, que, né, esse evento se tornou um marco, né, para o ecossistema de doenças raras no Brasil. Então, todos os anos a gente se reúne aqui, né, com diversos atores, tratando, né, de temas que são pertinentes e relevantes, né, para o nosso cenário de doenças raras. Então, enfim, lembro de momentos aqui que a gente falou da política de doenças raras, quando da implementação da política, do debate que havia, acontecido dentro do Ministério da Saúde, com a participação, de diversas associações de pacientes, sociedades de especialistas. Eu lembro de momentos em que a gente, conversou sobre triagem neonatal, processos aí de monitoramento, falamos de estatística, epidemiologia, enfim. E, né, a questão dos medicamentos que sempre, né, aparece também dentro aqui desse evento. Então, enfim, é importante destacar isso, dada a relevância, dada a vitrine que esse evento acaba sendo e a oportunidade que a gente tem, enquanto pessoas do setor regulado, membros aí do executivo, pessoas do parlamento, enfim, nobres colegas aqui que se reúnem para esse diálogo. Enfim, eu queria, direcionar minhas palavras aqui para a questão dos avanços que a gente teve, ao longo desses 3 anos e pouquinho aí de existência de coordenação geral de doenças raras, e também, lembrar das lacunas. Eu acho que isso é importante, onde a gente ainda precisa avançar nesse ecossistema. Então, no início da atual gestão, ainda sob o batuta aí de ministra Anísia e agora com o ministro Padilha, do início da gestão, nós tivemos a missão, de organizar uma coordenação geral dentro da Secretaria de Atenção Especializada e Temática. E essa organização, de uma coordenação, implicava em entender como é que a rede de serviços estava organizada até então. Então, nós recebemos a coordenação ali com 23 serviços na rede, e esses serviços eles não tinham uma atuação clara entre si, não se apoiavam, não reagiam às necessidades, na perspectiva de que uma rede, tivesse sido constituída. Então, a primeira missão que a gente teve foi dialogar com esses serviços, no sentido de promover a existência de uma rede interatuante nesse cenário de doenças raras. Então, hoje a gente, enfim, já caminhando aí para o fim da atual gestão, a gente deixa o ecossistema de serviços, já vamos chegar aí, acho que a 60 serviços, tá? Então, pulamos de 23, hoje 50, mas há uma série de habilitações em curso também, já chegamos a 60. Criamos novas modalidades de habilitação, queria destacar aqui os serviços de terapia gênica, para atender demandas específicas, de terapias de altíssima complexidade, que foram incorporadas dentro, do Sistema Único de Saúde. E, por fim, o desafio seguinte se referia à triagem neonatal e se referia também à rede de diagnósticos que a gente não tinha ainda adequadamente estruturada dentro dos serviços existentes no SUS. Então, nós solicitamos, para a ministra Padilha, enfim, a equipe de gestão, a possibilidade, de começar a fazer a gerência também do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Então, esse nosso pedido foi aceito prontamente pela equipe de gestão, e hoje o programa de triagem neonatal, que precisa de muitos avanços, enfim, e a gente está trabalhando para isso, ele passa a fazer parte dessa estrutura de gestão. Então, o ecossistema de serviços, hoje, ele é composto por esses ambulatórios, super especializados em doenças raras, com 2 modalidades, esse serviço de terapia gênica, o programa de triagem neonatal, e nós estamos agora com a expectativa de avançar nessas estruturas de ambulatórios e laboratórios com novas iniciativas. Para a triagem neonatal, a nova portaria traz uma necessidade específica, que é a ideia de remobilização do aparato laboratorial para atender os desafios da expansão da triagem neonatal. Então, hoje,
né, temos aí, né, 4 grupos de doenças ainda para avançar, né, no que se refere à triagem neonatal. Alguns estados, né, já avançaram, foi citado aqui o Distrito Federal, nós temos Minas com avanço, São Paulo com alguns avanços, Paraná se organizando, alguns estados do Nordeste, enfim. E o Ministério da Saúde tem um papel de indução nisso tudo, né? Então, induzir que essas equipes se organizem, que essas estruturas laboratoriais se apresentem, para que haja o adequado financiamento, a adequada organização de uma estrutura de laboratórios que, né, tenha um impacto orçamentário expressivo, né? Então, para que a triagem neonatal consiga alçar, né, as etapas expandidas, nós vamos ter que ter hubs laboratoriais que vão, né, precisar de investimentos na ordem de 100 milhões de reais para que essa estrutura esteja, né, ativamente à disposição da rede. E, por fim, né, há necessidade corrente de diagnósticos, né, por parte aí dos serviços de referência em doenças raras. Então, a Portaria 199, ela instituiu um modelo, né, de financiamento de equipe, simultaneamente um modelo de financiamento de procedimentos com valor muito diferente, né, dos valores praticados na tabela do SUS. Então, são APACs, né, são pagamentos de procedimento que acontecem na ordem de 600 ou 800 reais para investigação diagnóstica de doenças raras, mas todo o escopo aí de exames que estariam à disposição, né, dos serviços estava zerado na tabela, né? E aí nós, ao revisitarmos, né, essas tecnologias, essa estrutura diagnóstica que existia, nós percebemos que um percentual dessas tecnologias poderia ser substituído por tecnologias de nova geração, tá? Então, imediatamente, em parceria com o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, né, que desenvolve um programa muito importante para o campo das doenças raras, que é o projeto Genoma SUS. Então, nós nos aproximamos dessa estrutura, que é uma estrutura de pesquisa, e com apoio do DECIT e também por uma iniciativa própria, né, capitaneada aí por secretário Mozart, né, na SAES, nós começamos a investir recursos para a estruturação de hubs laboratoriais para a área de sequenciamento de nova geração. Entendendo que essa tecnologia, né, o sequenciamento de exoma, ela pode ajudar, né, os médicos geneticistas, as equipes da ponta, a resolver um percentual, né, de diagnósticos na ordem, né, de 40% a 70% dos casos, né, a depender da indicação, a depender das condutas estabelecidas. Então, é um exame que hoje, né, no setor privado, custa alguma coisa na ordem aí de 3, 5 mil reais, né, por paciente, e nós, de uma maneira custo-efetiva, né, começamos a introduzir esse sequenciamento no SUS com valores muito, mas muito abaixo desse, e com apoio, né, da comunidade de pesquisadores e comunidade de geneticistas. Instituímos um grupo de trabalho de especialistas que tem nos ajudado a implementar esse processo. Então, isso começou em novembro, né, do ano passado e, enfim, nesse momento a gente tem o GT trabalhando, né, na melhoria da performance diagnóstica e a gente já está com algo aí na ordem, tá, de 700, 750 sequenciamentos atendendo a rede. Então, em poucos meses, a gente traz um exame de altíssima qualidade, de altíssimo impacto, né, para a rede e, né, esse número de 750 ele se dá porque a gente começou timidamente, né, como um gestor um pouquinho mais tarimbado, né, que sou, eu entendi que a gente ia começar passo a passo, acomodar as necessidades da rede para depois expandir isso para todos os serviços. Então, nesse momento, nós estamos na etapa de expansão para os 50 serviços de referência, com a oferta desse exame, com logística reversa custeada pelo Ministério da Saúde, com equipe de analistas contratada pelo Ministério, uma plataforma com 2 laboratórios realizando esse sequenciamento e com a expectativa de que nos próximos anos a gente consiga alcançar patamares de 20 mil sequenciamentos por ano dentro do Sistema Único de Saúde. Então, isso atende em muito a necessidade da comunidade de raras. Então, é isso, né? Então, para terminar minha fala aqui, não me alongar muito, né? É esse trabalho diuturno, cotidiano, né, de bastidores que a gente tem feito ali no Ministério da Saúde, investindo recursos, né, trabalhando com expertise, mas principalmente tentando trazer soluções de baixo custo, né, para toda a rede, mas com grande impacto. Então, é essa a nossa perspectiva na gestão, né, da gente fazer bom uso do recurso público para atender a população. Mas temos desafios, tá? Então, temos o desafio da expansão da triagem neonatal, que precisa acontecer.
e a gente precisa fazer isso por força de lei e por necessidade dessa comunidade, né? Mas vejam, né? Testar 2,5 milhões de nascidos vivos, usando parques tecnológicos com 3 ordens de complexidade, né? O que atualmente existe, uma segunda ordem de complexidade, que são as espectrometrias de massa que precisam ser feitas, uma terceira ordem de complexidade, que são os laboratórios, né, que vão fazer reações de polimerização em cadeia e outros testes, mais os confirmatórios. Então, a complexidade disso não é pequena do ponto de vista de infraestrutura e capacidade. E o Brasil ainda precisa avançar na formação de quadros técnicos para lidar com toda essa perspectiva. Nós não temos muitos bioinformatas formados para lidar com o material genético humano nesses sistemas, né? Nós ainda não temos muitos profissionais capazes de lidar com essa complexidade metodológica, né? Então, ainda precisamos melhorar um pouquinho, né, a contratação, esse perfil de profissionais para dentro do SUS. Mas tem outras coisas que persistem, né? Enfim, precisamos avançar no debate sobre fórmulas e alimentos para a população de doenças raras. Precisamos lidar também com a complexidade de outras condições que precisam de fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição adequada, enfim. Mas para isso acontecer, o ecossistema de doenças raras ele precisa ser colaborativo. Então, o setor produtivo, as associações de pacientes, o governo, a relação tripartite, e essa sim é fundamental. Então, veja, né, eu costumo sempre dizer que o Ministério da Saúde não tem consultório lá no seu interior, né? O atendimento é feito pelos estados e municípios. Então, nós precisamos da parceria dos estados e dos municípios para que esse avanço aconteça. Então, a organização do território, a organização dos fluxos de referência e contra-referência, a gestão das filas para atendimento, isso tudo está sob responsabilidade dos estados e municípios. Então, sem essa sinergia dentro do ecossistema, sem um diálogo democrático, né, de natureza republicana, a gente não consegue avançar, né? Então, eu acredito muito nessas parcerias, né? É nisso que o ministro Padilha aposta, né, na oitiva, no diálogo, né, na construção coletiva, e é por aí que a gente tem seguido tentando melhorar esse ecossistema. Então, obrigado, agradeço pela oportunidade e fico à disposição. Perfeito, professor. O senhor foi preciso no tempo, falou bastante. Eu estou bem satisfeita com todas essas notícias que o senhor nos traz, e principalmente eu tenho que elogiar publicamente, porque se vocês entrarem no site do Ministério da Saúde e forem na coordenação, né, de doenças raras, vocês vão ter muitas informações consolidadas, estruturadas, e como a deputada Érica Cocai falou aqui, que para a gente fazer política pública tem que ter informação, tem que ter dado, né? Ainda mais no caso de doença rara, isso tem que estar muito bem estruturado, né? E com isso, o senhor estava falando aqui, me veio à cabeça, como é que a gente faz para integrar, né, tudo isso relacionado às doenças raras com as outras áreas do Ministério, né? Porque você está ali conversando com o pessoal de desenvolvimento, né, de pesquisa científica e tecnológica, está falando também com o pessoal da assistência, né? E tem uma outra questão que ela colocou aqui que eu achei muito importante, que quando se fala de doença rara, não é só a medicalização. Tem que pensar no todo, né, na seguridade social, porque muitas vezes você vai ter que aposentar aquela pessoa, tem um ente da família que vai estar cuidando daquela pessoa, que vai precisar também a gente tem que cuidar de quem cuida, né? Então, como é que eu vejo que é um desafio gigante seu de integrar tudo ali e para fazer um bom trabalho focado na doença rara, que, graças a Deus, hoje conseguiu o holofote, né? Porque antes a gente não conseguia nem dialogar sobre esse tema, né? A Marisa está aqui, uma vez eu ouvi ela falar, não sejamos maioria esmagadora, né? A gente tem que ser uma maioria que traz todo mundo, né? Estamos num país democrático que todos têm direito à saúde integral, a universalidade e a integridade do SUS tem que ser levado a sério, né? É um dos princípios que eu trago comigo enquanto profissional de saúde. Isso baliza o meu pensamento, né? Então, professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, assim, que a gente já atrasou, mas fala um pouquinho desse desafio de estar integrando, né, tudo isso que já é desafiador no Ministério da Saúde e ainda trazendo a seguridade social, que eu acho que teria que estar aqui presente nesse debate também. Assim,
integrar áreas dentro do Ministério da Saúde, eu sempre, né, destaco, né, que o Ministério da Saúde é uma estrutura só, né, mas ela não é uma estrutura monolítica, homogênea, né? Então, nós temos áreas diferentes tratando temas diferentes. Então, no campo das doenças raras dentro do Ministério da Saúde, né, nós temos, por exemplo, né, a área de ciência e tecnologia, né, que cuida da parte de medicamentos e cuida também da parte, né, dos desenvolvimentos de pontos, projetos de pesquisa, as ações. Então, nos últimos anos, o Ministério da Saúde investiu bastante nisso, né? Temos muitos editais aí, né, com alta taxa de sucesso, né? Enfim, Tony bem sabe aqui, né, o professor Roberto Giuliani, né, é um dos pesquisadores que tem, né, alçado aí financiamento desses editais também, como vários outros pesquisadores. Enfim, nós temos uma área judicial importante, né? O tema das doenças raras é um tema também, né, judicializado, né, que tem questões próprias aí, e a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde tem se debruçado, né, sobre isso. Na parte de formação, né, nós temos lá a CEGETS, e no diálogo com a CEGETS a gente tem, enfim, estimulado muito a criação de programas de residência multiprofissionais, enfim, para lidar, né, com aconselhamento genético, enfim, né, a parte de genética e genômica dentro do Sistema Único de Saúde. Saúde digital, né, os grandes data lakes que permitem a gente criar painéis, né, de informação e que nos apoiam, enfim. Então, as múltiplas áreas têm iniciativas na área de doenças raras e o meu papel, né, inicialmente, é um papel de articulação. Então, com muito apoio do gabinete do ministro, com muito apoio da Secretaria Executiva, né, com muito apoio do meu secretário, a gente faz, né, estabelece essas pontes enfim, né, felizmente, né, todos têm trabalhado de maneira positiva, né, enfim, colaborativa para que a gente consiga, né, esse resultado. Mas, de fato, você tem razão, né? Tem uma outra dimensão das doenças raras, é o que eu costumo dizer dentro da universidade em aula, né? Então, primeiro a gente tem que tomar um cuidado para a doença não sobredeterminar a pessoa, né? Então, é o portador de, né, o indivíduo com doença D, não, é uma pessoa em primeiro lugar. E de maneira muito semelhante às discussões que a gente tem no campo da pessoa com deficiência, né? O nosso trabalho é tentar entender, né, que essa doença rara, essa condição genética ou não genética, né, que se estabelece, ela muda todos os ciclos de vida dessa pessoa. Então, quando o executivo se debruça, né, sobre o tema, ele de fato vai ter que discutir aspectos de educação. Então, por exemplo, a criança com erro inato de imunidade, ela vai precisar de um apoio, né? Participei com a deputada Érica de um evento recente. Ela vai precisar de um apoio para, né, estudar em casa, né? Uma criança com epidermólise bolhosa, ela vai precisar de outros tipos de apoio em razão, né, enfim, de estar sempre tendo lesões. Enfim, uma criança que tem uma alteração nutricional, se ela vai para a escola, vai precisar de uma dieta específica. Então, assim, educação, né, a parte de empregabilidade, lazer e esporte. Então, as doenças raras são, como dizia, né, um sanitarista, um grande professor, ele é um evento sanitário total, ele afeta todas as dimensões da vida dessa pessoa, tá? E como dizia o professor Giovanni Berlinguer, é o nosso dever enquanto sanitaristas lidar com esse problema na mesma perspectiva que a gente entende que saúde tem a ver com educação, emprego, acesso à moradia. Então é isso. Concordo contigo, a gente precisa trazer esses outros atores para dentro do ecossistema.